Eu só queria falar mais uma coisinha sobre inovação. Qual é o conceito de inovação que vocês têm? Peguem aí o papel de vocês e escrevam: inovação é... Sabe por quê, pessoal? Nós, do mundo de negócios, a gente fala de conceitos que a gente não sabe explicar. Exemplo, defina com as suas próprias palavras o que é planejamento. Defina com as suas próprias palavras o que é estratégia. Defina com as suas próprias palavras o que é controlar. Defina com as suas próprias palavras o que é inovação. Explica para um garoto de 14 anos o que é inovar. Explica para um garoto de 14 anos o que é planejar. Aí outro dia lá na aula eu perguntei: pessoal, o que é planejamento? Professor, é fazer um plano. Não, cara, esse é o resultado do planejamento, o plano. Mas o que significa planejar? Então a gente usa muitas palavras que a gente não sabe o significado. O bom de estudar é isso. A gente entende o significado das coisas. Por isso que é legal estudar. As pessoas perguntam: pô, você fez 3 mestrados, por que você não fez um doutorado? É simples, eu gosto de estudar. E o mestrado me ajuda a estudar. O doutorado não. O doutorado me obriga a pesquisar. O mestrado me ajuda a estudar. Então, estudem. Você sabe a diferença entre aluno e estudante? Tem diferença? Tem, né? Aluno. O que significa a palavra aluno? A, negação. Luno, luz. Aluno significa sem luz. Por isso que a inovação é sempre representada por uma lâmpada. E o professor traz a luz. Você entra numa sala de aula com o cérebro vazio e sai dali com o cérebro cheio. Aluno é uma atividade passiva, feita de forma conjunta. O que é estudar? Do verbo estudare. É o contrário. O estudante é o cara que faz uma atividade solitária e aprende. No Brasil, a gente tem muito aluno e pouco estudante. Infelizmente, nas empresas, a gente tem muito aluno e pouco estudante. Esse é o papel do gerente. Infelizmente. Quer criar alunos. Quer pegar as pessoas que não têm o conhecimento e a gente dá o conhecimento. Mas se esse cara não desenvolver esse conhecimento, não adianta. Por isso é que a gente tem que ter estudantes, né? Uma atividade solitária, mas ativa. Não aluno. É o que eu digo. Vocês estão escutando hoje um monte de conceito. E se vocês não forem, hoje à noite ou amanhã, ler alguma coisa do que a gente está falando, na segunda-feira vocês já esqueceram tudo. Porque vocês foram apenas aluno. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Por isso que reunião não funciona. As pessoas fazem um monte de reunião. As pessoas vão lá, escutam e voltam para a sua rotina. Só simples. Se o cara não praticar, não adianta. E aí vem o conceito de inovação. De onde nasce a inovação? Qual é a matéria-prima da inovação? Oi? Não, mas obrigado. Oi? Esse é o processo. Mas qual é a matéria-prima da inovação? Imaginação. A matéria-prima da inovação chama-se ideia. Como que vocês geram ideias? Pergunta: quantos cursos de geração de ideias vocês fizeram na vida de vocês? 0. Absolutamente 0. Brainstorming, que
que eu chamo toró de palpite, mas tudo bem. Entende? Vamos fazer um brainstorming, eu já sei, um toró de palpites. Legal. Todo mundo dá ideia, e aí você diz assim, vamos executar. Quando você diz vamos executar, você olha para a reunião, todo mundo foi embora. Então, a primeira questão, matéria-prima da inovação chama-se ideia. E o processo de ideia é criatividade. O que é criatividade? É simples, a atividade de criar. Então, nós aprendemos nas empresas a ser um processo de produtividade e zero de processo de criatividade. E o que faz a diferença hoje não é ser mais produtivo. O que faz a diferença hoje é ter uma ideia nova. E aí não adianta só os 3 pessoas que foram eleitos por Deus para ficar no último andar, na sala da presidência, ficar pensando por 70 pessoas lá embaixo, ou por 10 mil lá embaixo. Você tem que fazer a organização toda pensar. Não se esqueçam, a inteligência do coletivo é maior do que o mais inteligente da empresa. Yes. Eu, individualmente, entendo a inovação como a conexão de coisas já existentes, por exemplo, no smartphone. A conexão do telefone com o computador. Certo. É uma inovação. Boa. É o que nós chamamos de inovação do tipo combinatório. Você tem vários tipos de inovação. O que você tem aí é uma inovação do tipo combinatório. Exemplo, combo de fast food. Uma inovação do tipo combinatório. Você pode vender a batata frita, você pode vender o sanduíche, você pode vender o refrigerante separados. Mas se você vender juntos, você tem um outro produto, um outro SKU. Isso é o que a gente chama de inovação combinatória. Sem dúvida. Mas não te esqueça, né? Existem 2 tipos de inovação. A disruptiva e a incremental. Mas não foi para isso que o Tiago me chamou. Eu só queria dizer para você assim, inovação começa com uma ideia, é algo novo na organização, não novo no mundo. Porque as pessoas confundem inovação com ineditismo. É novo na nossa vida, é novo na organização. Não significa que tem que começar do zero. E, para existir essa ideia, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser executada, ela tem que ser adotada. Então, a palavra inovação significa uma ideia nova em ação. Só simples. Uma ideia nova em ação. Querem ver a diferença de inovação para invenção? A invenção é a prototipação de uma ideia. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vejo um monte de empresas implantando sistemas de CRM, de supply chain, de ERP, implantando SAP, implantando TOTOS, implantando Oracle. Gastam milhões nisso. E a única coisa que funciona na empresa é a planilha Excel. Eu fico perguntando, então para que você gasta todo esse dinheiro? E a briga na empresa é saber qual planilha Excel está atualizada. Exato, de Power of Excel. Eu digo para todo o pessoal de TI das empresas, você vai implantar um TOTOS? Você vai implantar um Oracle? Você vai implantar o CRM? Você vai implantar um Supply Chain? Vou. Então, a primeira coisa que você faz é proibir a utilização de Excel na empresa. Ah, mas vai quebrar todo mundo aqui? Bom, então, para que você está colocando o sistema? Para ser redundante? Para depois ficar discutindo se o relatório do sistema é diferente do relatório que sai do SAP, ou da planilha Excel, e ficar todo mundo desconfiando dos dados? Para quê? Então, você tem uma invenção. Você tem um sistema que foi colocado novo na empresa, mas que ninguém usa. A diferença entre a invenção e a inovação é simples. Só existe inovação quando as pessoas adotam,
quando as pessoas utilizam, quando as pessoas usam. Se as pessoas não adotarem e não usarem, não é uma inovação. Vocês vejam o que aconteceu com o Blu-ray. Quem é que tem Blu-ray? O idiota aqui. Quem é que tem óculos 3D? O idiota aqui. Eu tenho 4 óculos de 3D em casa. Eu tenho um Blu-ray que está lá. O que eu faço com aquilo? Ah, mas era uma inovação, vai mudar um modelo. Nada. Aconteceu nada. 3 anos atrás, o pessoal pagava R$3.000 para o motorista de táxi ir atrás do Pokémon. Cadê o Pokémon? Então, cuidado, né? Existe modismo, existe moda e existe tendência. Surfem nas 3. As 3 são situações fantásticas de vocês ganharem dinheiro. Criem um modismo, gerem uma moda e criem uma tendência. Aí as empresas ganham dinheiro com isso. Estava lá Ivete Sangalo, há uns 20 anos atrás, cantando axé. E eu disse, cara, isso não vai dar nada. É impossível as pessoas gostarem disso, né? Tá aí. Aí comecei a ver o sertanejo, né? Sertanejo raiz, sertanejo caipira, sertanejo nisso. Aí eu disse, sertanejo universitário. Eu digo, porra, que legal, o Brasil está crescendo pra caramba. Ou seja, pessoas do campo estão vindo para a cidade, estão tendo direito a ir para a universidade, e dentro da universidade estão cantando as músicas que cantavam na cidade anterior, né? E eu digo, porra, legal. Então hoje você diz que das 10 músicas mais tocadas, 11 são sertanejo. É moda, modismo, tendência. Isso diz o que para vocês? A cultura do interior vai gerar os novos hábitos na vida urbana? Oi? Esses são sinais fracos que a gente tem que entender para saber para onde o mundo está indo. Então, quando você diz assim, Miguel, semana que vem vai ter um show aqui, né? Eu não sei qual é a dupla. Quem? Tá vendo como você sabe? Sertanejo é uma coisa fantástica, cara. Tá certo? E é uma dupla, eu nunca vi um trio. Vocês já viram um trio? Ué, parada dura. E aí, a inovação são as mulheres, né? As mulheres estão dominando completamente tudo, né? Graças a Deus. Com certeza, da capital mundial do sertanejo. Já bateu o Texas pra caramba. Quando você olhava o Texas, né, ali, o pessoal ali do meio oeste americano, né, da música country, né? Eles eram os donos, né? Hoje o Brasil, se você pegar todos os Grammys, só dá brasileiro, né? Beleza. Então, cuidado, né? Vejam o que está acontecendo no Brasil. Vejam os sinais fracos. Vejam a cultura, vejam a arte, vejam as novas tendências para vocês saberem se vocês estão oferecendo o produto certo para os novos hábitos e para os novos comportamentos do cliente. Tranquilo em relação à inovação? Inovação é uma ideia nova que as pessoas adotam. Então, cuidado, né? Se você quer ser uma empresa inovadora, você tem que ter certeza que os teus clientes vão adotar, ou os teus funcionários, os teus colaboradores vão adotar. Se não adotarem, é dinheiro jogado fora. E é o que eu mais vejo em projetos dentro das empresas. É dinheiro jogado fora. Você gasta milhões e milhões e milhões e as pessoas simplesmente não adotam. Não mudam o seu comportamento. Mas você tem que dar, né, incentivos para que as pessoas mudem. Perguntas, dúvidas? Qualquer uma. Qualquer tema que vocês queiram colocar. Dúvidas? Não? Falando em mudança de paradigma, né, de ruptura, queria assim, que o senhor falasse um pouquinho sobre, você falasse um pouquinho, Miguel, sobre
como a gente construir, trabalhar isso dentro do time, né, da equipe, onde a gente fala que a dificuldade da ruptura para nós é difícil para eles também, como a gente trabalhar isso dentro de casa trazendo aquela questão que você falou do ganho, né? O salário talvez um pouco mais baixo, o nível de escolaridade mais baixo, e essas dificuldades no dia a dia operacional dos nossos negócios. A diferença das empresas, sem dúvida nenhuma, são seus recursos humanos. Eu não gosto da palavra recurso, eu gosto da palavra do potencial humano, né? Ou do ser humano. Acho que recurso humano é meio complicado, né? Parece que recurso é equipamento, dinheiro e tal. A gente tem que começar a tratar pessoas como pessoas, né? Não gosto da palavra colaborador, não gosto da palavra funcionário, né? Gosto da palavra de time, gosto da palavra de equipe. Mas é tudo uma questão de mentalidade, porque as palavras têm muita força, entende? Quando você chama as pessoas de funcionários, significa que elas funcionam. E você diz, cara, não tem sentido chamar uma pessoa de funcionar ou não funcionar, né? Isso parece uma coisa muito mais de terapeuta, né? Se você é funcional ou não é funcional, né? Então, funcionário é muito chato. Colaborador, então, é terrível, né? Porque colabore significa labore trabalho, co significa junto, trabalhar em conjunto, né? Então, as pessoas trabalhar em conjunto, não sei o que é isso, trabalhar em conjunto, porque cada uma trabalha individualmente, na estrutura que a gente tem. Talvez cooperação seja melhor. Operar de forma conjunta. E se você opera de forma conjunta, você tem um time, você tem uma equipe. Então, o que você está colocando é, fundamentalmente, desenvolver o potencial do ser humano dentro da tua empresa. São esses caras que vão fazer a diferença. São esses caras que vão trazer inovação, que vão trazer ideias, são esses caras que vão tratar do teu cliente, que vão atender o teu cliente. E aí você me diz assim, mas o cara de finanças não atende o meu cliente. Eu digo, como não? Não é ele que manda a fatura para o cliente? E se o cliente receber a fatura errada, não vai gerar um atrito? Bom, então tá. Então o cara do faturamento também trata com o cliente. E o pessoal de meios de pagamento trabalha com o cliente? Claro. Se eu estou entrando no site e eu quero fazer Pix e não tem Pix, eu perco o cliente. Então tá. Então a área financeira interage com o cliente. E a área de armazém e distribuição, logística, trabalha com o cliente? Eu digo, claro. Você não está dizendo que vai ser o frete grátis, você não está dizendo que vai entregar no horário tal. Ele interage com o cliente. Então, toda empresa interage com o cliente. É uma besteira você dizer que só a área comercial interage com o cliente. A área comercial interage diretamente com o cliente. As outras trabalham na experiência do cliente, na jornada do cliente. Certo? E a jornada do cliente tem que ser do início ao fim. Vou te dar um exemplo. Você quer falar? Não, depois pode falar. Hoje é sábado, você vai no restaurante, jantar. Chega no restaurante, o manobrista pega o teu carro, etc. Você entra no restaurante, você é atendida por uma hostess, a hostess te leva para a parte do bar, te oferece ali alguns drinks para você começar. Enquanto você está tomando os drinks, ela te apresenta o cardápio. O chefe da cozinha vem falar com você, pergunta do que você gosta. Você diz, eu gosto mais de massa, eu gosto mais de carne, eu gosto mais de peixe. Ele te diz ali alguma das coisas que ele sugere para você. Aí vem o cara do vinho, lá da harmonização, e diz, olha, você escolheu o peixe, tal, então eu estou te oferecendo o vinho, tal. Aí você vai para a mesa, e quando você chega na mesa, a toalha é uma toalha de linho, ou de algodão egípcio, de sei lá quantos fios, né? Porque agora a ideia é número de fios. A louça é toda de porcelana das companhias da Índia. Os copos são cristais fantásticos, os talheres são de prata, os guardanapos são de linho. Você tem uma refeição fantástica. O cara te dá uma sobremesa legal. Depois, no final, o cara sabe que você gosta de um charuto, ou a tua mulher gosta, ou o teu acompanhante gosta de um determinado negócio. No final, você paga ali com o relógio,
na saída, o cara te dá um convite pro show ou pro novo filme do Tom Cruise, né? Que é o Top Gun, né? É Maverick, né? Isso é do meu tempo, cara. Eu tô louco para ver Maverick, para ver como a gente envelheceu junto. Como a gente envelheceu junto. E você sai, recebe o convite, vai lá no Flamboyant, lá no Cinemark, vê o Maverick, entrega o negócio pro valet, ele traz o teu carro e o teu carro está batido. E aí você vê que o teu carro está batido, você volta no restaurante, conversa lá com a pessoa que te atendeu, e ele diz para você assim: é terceirizado, eu não posso fazer nada. E você vai ter que resolver com o valet a batida do teu carro. De toda essa experiência que você teve, a única coisa que você vai lembrar para o resto da vida é a batida do teu carro. É só isso que vai lembrar. E depois você vai postar, não a prata, não o cristal, não o peixe, mas o que você vai postar é a batida do carro. E você nunca mais vai voltar nesse restaurante. Essa é a experiência que a gente tem nas empresas. E aí, sabe o que o cara diz para mim do restaurante? Ele diz assim: eu fiz a minha parte. Eu fui um ótimo chefe, eu fui um ótimo hostess, eu tinha os talheres certos, e toda e qualquer área que criou uma experiência fantástica para isso, vai dizer: eu fiz a minha parte. Porque o foco está onde? No processo. Não está na experiência completa do cliente. Então, as empresas, infelizmente, acreditam que o seu objetivo é vender coisas. Então, criam áreas comerciais para atender o cliente. Só que a parte do front-end do cliente, que é a nossa promessa, tem que ser entregue pelo back-end. Pela parte da cozinha. Então, o meu vendedor está fazendo uma promessa para o cliente. Mas, cara, ajoelhou, tem que rezar. Prometeu, tem que entregar. Então, nós de marketing de vendas, a gente cria a nossa proposta de valor, o nosso propósito, o nosso posicionamento, a nossa promessa para o mercado. Mas se essa promessa não estiver integrada com quem realmente vai fazer cada ponto de contato com o cliente, você vai criar um atrito. E um atrito em qualquer ponto da jornada do cliente leva a uma experiência ruim. E levando a uma experiência ruim, o cliente não volta. E quer ver uma coisa mais cruel ainda do mundo que a gente está fazendo? Cliente satisfeito também troca. Esse é o pior. Nós passamos anos e anos e anos acreditando que a satisfação do cliente era o pico. Não. Hoje o mínimo para você poder jogar é ter o cliente satisfeito. A única forma do cliente se relacionar com você é, primeiro, ele estar satisfeito. Só depois você conseguir a lealdade dele. O pico hoje não é a satisfação. O pico hoje é transformar o nosso cliente no nosso vendedor. Essa é a grande sacada. Qual é o papel do marketing? Qual é o papel do negócio? Sou simples. Tornar o nosso cliente o nosso grande vendedor. Por quê? Porque ninguém mais está interessado em escutar se a gente é bom ou se a gente não é bom. O cliente não quer saber se eu sou a melhor empresa, o maior escritório. O cliente quer saber o que eu ganho com isso. O cliente não está interessado que o comercial gaste 500 minutos falando que o produto dele tem isso, 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 isso. Isso ele já viu na internet. Isso ele já sabe. Se ele está dando o tempo dele para você, é porque ele já sabe tudo. E mais, o cliente hoje, quando visita o fornecedor, ele sabe mais do produto do que a própria empresa. Porque é simples. O cliente tem uma necessidade. O vendedor tem que saber de 10, 20 produtos diferentes. Então, o cliente se aprofunda exatamente naquilo que quer, e nós treinamos os nossos vendedores medianamente
em cada um dos produtos que a gente vende. E claro que quando você chega numa fast shop, ou quando você chega numa Casas Bahia, ou quando você chega, sei lá, em qualquer loja dessas, e vai comprar um televisor, você vai direto no televisor que você já viu, e aí você testa o vendedor e pergunta para ele: essa televisão é aquela que tem 4 entradas HDMI, não é isso? E o vendedor diz: eu não sei, mas deixa eu dar uma olhada aqui que eu vou fazer. Diz: não precisa não. Esse é o modelo aqui? Então tem 4 entradas HDMI, porque ele sabe mais do produto que ele. Hoje eu vou conversar com o advogado e eu digo: doutor, isso aqui não, eu já vi a jurisprudência toda, eu já vi tudo, vamos por esse caminho aqui. Hoje eu vou conversar com o médico e digo: cara, não me receita isso aqui não, doutor. É isso aqui que eu vou fazer. Porque a gente já tem toda a informação que a gente quer. O cliente não quer informação. O cliente quer benefício. O cliente quer saber o que ele ganha com isso. Contratando o Dr. Jacó, ele ganha horas de sono. Ele ganha tranquilidade. Contratando a Vanessa, ele ganha dinheiro. Mas não ganha administração de imóvel. Você acha que ele está se importando se o pessoal da Stay está limpando o apartamento ou não está limpando o apartamento? Você acha que ele está se importando qual é o tipo de equipamento que a Vanessa utiliza para lavar o sofá dele? Nada disso. Ele quer saber o seguinte, né? Quanto dinheiro você colocou na minha conta no final do mês? Só isso que ele quer saber. Não é nada. Então o cliente compra benefício. O cara não compra geladeira. O cara não compra computador. O cara não compra televisor. O que o cliente compra quando ele adquire um cosmético? O que vocês acham que a empresa vende? Se você é uma empresa como Revlon, ou qualquer empresa aí, de cosméticos, o que você vende? Oi? Um pouquinho mais. O que você vende? Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. O que você vende é esperança. Então você vê, o que a gente vende? Eu não vendo cosmético, eu não vendo autoestima, eu não vendo beleza. Eu vendo uma coisa que o ser humano procura desde que nasceu, a fonte da eterna juventude. Então eu uso cosmético, uso qualquer coisa para continuar sendo jovem. Mas porque jovem é bonito? Não. Não é porque jovem é bonito. É porque ser jovem significa que a gente está longe da morte. É só por isso que a gente quer ser jovem. A gente não quer ser jovem na idade. A gente quer ser jovem no espírito, na forma de pensar. Tem pessoas que têm 18 anos que pensam como velho de 80. E tem velhos de 80 que pensam como jovens de 14. Então não é uma questão de idade cronológica. O ideal, a busca pela fonte da juventude é simplesmente um antídoto contra a morte, porque a gente sabe que vai morrer. E as pessoas saudáveis do mundo querem que esse momento seja o mais longe possível. Acho eu, né? As saudáveis, né? Saudáveis. Beleza? Então, fundamentalmente, pensem no que o cliente ganha, o que o cliente quer comprar de vocês. O cliente quer comprar inovação, o cliente quer comprar sustentabilidade, o cliente quer comprar uma experiência nunca vista, o cliente quer comprar foto no Facebook. O que o cliente quer comprar? O que o cara, quando compra um carrão como uma Dodge ou uma Ram e tal, o que ele está comprando ali? A única coisa que ele não está comprando é automóvel. Isso eu tenho certeza. Ele está comprando outra coisa. Né? Se vocês fizerem uma análise do tamanho do carro com a estatura média da pessoa que comprou o carro, vocês vão ver uma coisa super legal.
Super interessante. Com certeza o cara não está comprando carro. Está comprando outro tipo de coisa. Mas não vamos entrar nesse aspecto, apesar de que a indústria automobilística conhece isso de frente para trás e tal, e etc. E trabalha. Por que o batom tem uma forma cilíndrica? E por que ele sai de dentro do tubo? Assim, de onde vêm as ideias de vocês? Eu, por exemplo, quando pego isso aqui, eu digo, qual é a experiência do usuário aqui? Das piores possíveis, sim ou não? Primeiro, difícil de abrir. E segundo, cada vez que você põe o lábio aqui, corta o teu lábio, sim ou não? Se não tiver cuidado, é isso. Essa é a experiência que a gente tem. Então eu tenho que pegar essa experiência aqui, tenho que pegar o dedo, furar, vai respingar, não é isso? E depois devagarinho, não colocar a parte aqui e tomar, não é isso? Agora, alguém quando fez essa embalagem pensou no cliente? Não. Pensou no equipamento que ia engarrafar a água no copinho e pensou na logística que ia fazer. Por isso que você consegue comprar água da geleira do Himalaia pagando R$100. E aí eu pergunto para vocês, se vocês conseguem diferenciar água, como é que vocês não conseguem diferenciar o produto de vocês? Se a gente consegue diferenciar sal, cara, sal rosa do Himalaia, cara, custa R$20 um negocinho. E as pessoas dizem, está temperado com sal rosa. E eu digo, porra do cacete, cara. Cara, é fantástico isso, cara, é nossa, cara. E o cara consegue vender sal que custa 99 centavos, 1 quilo de sal cisne, e o cara consegue vender uma porra de um 10 milímetros de sal por R$50, cara. E aí você tem a água potável aqui tratada pela companhia de saneamento, que deve custar 10 centavos o copinho. Mas você paga R$20 por uma Perrier. Cacete, cara, é água. E aí o pessoal guarda a garrafinha da Perrier, vai até o banheiro, enche de água e passa a vida inteira com a garrafinha de Perrier ali mostrando para todo mundo. Ou seja, o cara que comprou Perrier não comprou água, ele comprou status. E por isso ele paga. É isso ou não? Você pega, por exemplo, aqui a minha camiseta polo, e eu vou pegar também a do Gesoli. Uma camiseta polo deve custar quanto? Normal? R$30? 40? Oi? Tá bom, R$50. Mas, veja, as nossas custaram 50. Agora, olha o meu amigo Tiago aqui, cara. E olha ali depois o Dr. Jacó. Olha só a sacanagem disso. Os dois com camisa polo. Mas na camisa polo do Dr. Jacó tem uma bandeirinha ali. Sabe quanto custou aquela camisa polo dele? 200. E eu não vou perguntar nem aqui a do Tiago da reserva, porque custou 200. Então você vê, eu e o Jason, a nossa experiência de colocar camisa polo é simplesmente de vestir, de colocar uma roupa. Dos dois ali, não. Eles vieram mostrar para nós que eles são caras de sucesso, entende? Eles vieram dizer assim, cara, eu tenho quanto... E todo cara que eu pergunto que faz isso, ele diz assim, não fui eu que comprei, Miguel, ganhei de presente. Todas as pessoas que eu pergunto, cara... E aí você vê... Deixa eu só terminar, já te passo a palavra. Qual é o conceito de valor?
Qual é a diferença entre preço e valor? Pessoal, valor é a quantia monetária que o cliente está disposto a pagar além do preço referência. Vou repetir para vocês. Valor é a quantia monetária que o cliente está disposto a pagar a mais do que o preço referência. E aí eu pergunto para vocês. Uma camisa polo custa R$50. Com um crocodilo custa 250. 250 menos 50 são R$200. O crocodilo ou o jacaré vale R$200. Aí eu pergunto, qual é o crocodilo e o jacaré da empresa de vocês? O CEO da Ducati vai vir falar no dia, em agosto, só sobre o markup, só sobre o valor sobre o produto, sobre o mercado de luxo. Vou passar a palavra aqui do Thiago. Miguel, pegando tudo isso que você falou, eu vou te dar um exemplo bem explícito. Eu sou pequenininho, né? Então eu sempre tive muita dificuldade com camiseta. Então eu sempre olhava o custo-benefício, o preço e o que ele me entrega. E todas encolheram. Todas. Usava uma marca daqui de Goiânia, muito bonita a camiseta, cara, mas usava porque achava muito bonito. Dos últimos 2 anos, todas encolheram. Por coincidência, essa semana, eles entraram na rede social, né? Falaram, olha, muito bonita essa nova coleção, pena que encolhe. Aí testei outras, né? Por causa da necessidade. E tentei outra marca, essa usei mais 2 vezes, mas encolheu. Aí fui na reserva, né? E o vendedor já chegou de cá e falou, olha, sua camiseta encolhe. A primeira pergunta que eu pergunto, não encolhe, certeza? Então, beleza. Aí comprei, não encolheu. Aí comprei outra, não encolheu. Então eu fiz... A promessa foi entregue. Exato, e foi o efeito reverso, né? Não foi pelo status, e foi pelo que eles entregavam. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, realmente, cumpriu uma necessidade. Cumpriu uma necessidade que... Eu tenho que juntar dinheiro 6 meses para comprar uma camiseta. Estou ouvindo isso no mercado de luxo, Thiago. Eu estou num processo um pouquinho diferente de você. Toda a minha roupa encolhe. Porque eu estou engordando, entende? É muito simples. Tudo aqui encolhe. Impressionante, com toda a camisa que eu ponho, ela encolheu. E eu sempre penso que é a camisa. Não é bom a gente colocar a culpa na camisa, né? Encolhe porque é a camisa. Não, beleza. Faz sentido isso para vocês? Procurar o jacaré da empresa de vocês? Procurar o Apple, a maçã da empresa de vocês? Pessoal, para vender valor, vocês têm que vender diferença. E está cada vez mais difícil a gente ser diferente. Porque está muito fácil de copiar, né? O pessoal fala de mercado de luxo como se fosse um mercado diferente do mercado barato, do mercado... Não. O mercado de luxo tem os mesmos problemas que tem qualquer outro mercado. As pessoas dizem assim, não, mas o mercado de luxo é para cliente AAA. Tá bom, é para cliente AAA. Mas quando você chega no mercado de luxo, você tem Ferrari, Lamborghini, Porsche, Jaguar e McLaren. Quantas marcas de hotel de luxo você conhece? Quantas marcas de vestido de luxo você conhece? Quantas marcas de calçado de luxo você conhece? Então as pessoas pensam que só ser de luxo vende. Não. O mercado de luxo disputa da mesma forma a preferência do cliente como qualquer outro mercado. Não importa. Não importa aqui, pessoal, se é mercado de luxo, se é mercado popular, se é mercado de massa. Não importa. O problema do empreendedor é sempre o mesmo em qualquer mercado que ele tiver. Como gerar receita? É o mesmo, seja no mercado de luxo, seja no mercado de massa, seja no mercado popular, é sempre o mesmo. Tem um cliente que paga aquilo que você precisa para rentabilizar o teu negócio.
E aí a gente cai numa grande armadilha, infelizmente. Bom, pelo menos eu consegui passar um. Oi? Que avanço. Já é um avanço. Já foi 100%. Querem ver uma coisa interessante? Mais para? Querem ver uma coisa interessante? Qual é a única variável do negócio que captura valor? Só existe uma variável no negócio que captura valor. Qual é? Variável do negócio. Qual a única variável que captura valor? Só preço captura valor. O resto tudo consome valor. Produto consome valor, serviço consome valor, marketing consome valor, pessoas consomem valor, processos consomem valor, evidência física consome valor. A única variável que as empresas têm à sua disposição para capturar valor é preço. Infelizmente, a única variável que o empresário brasileiro consegue gerenciar. Sabe por quê? Porque se você pegar as outras variáveis, produto, serviço, promoção, distribuição, pessoas, processos, física e evidência. Se você pegar todas as 7 P's, que são as únicas variáveis que a empresa controla, a empresa controla o seu produto, a empresa controla a sua promoção, a empresa controla as pessoas, a empresa controla os processos, a empresa controla as evidências físicas, a empresa controla os seus processos, a empresa controla os seus canais de distribuição. E a empresa controla o seu preço, ou deveria controlar o seu preço. Todas essas são geradoras de saída de caixa. A única variável que traz dinheiro para a empresa é preço. Única. Quantos cursos vocês já fizeram de gestão de preço? Preço é a única variável que traz dinheiro para a empresa. Preço é a única variável que você não pode mexer. Mas por que a gente mexe em preço? Porque é simples. Não. Mexer em preço não dá trabalho. Basta um telefonema ou basta uma decisão do diretor. Não dá trabalho. Mexer em produto dá trabalho. Mexer em processo dá trabalho. Mexer em pessoas dá trabalho. Mexer na evidência física dá trabalho. Mexer na promoção dá trabalho. Mexer na distribuição dá trabalho. Preço não. Preço é fácil. Aí o pessoal da minha equipe de vendas vem para mim e diz assim: Miguel, o meu cliente quer preço, quer desconto. Eu digo, porra, boa informação, né? Faz o seguinte, manda ele ligar para mim. Ah, então vou mandar ligar para ele. E vai agora no RH lá e faz a tua demissão. Porque para dar desconto eu não preciso de vendedor. Ele liga direto para mim. Então eu vou colocar no meu site, ligue já Miguel Feio, que está dando desconto. Para que eu preciso de vendedor para vender desconto? Você precisa de vendedor para vender valor, não para vender desconto. Porque além de eu pagar todo o salário para o cara, toda a comissão para o cara, ainda vou dar desconto para o cliente, cara, essa conta não bate. O trabalho do vendedor não é dar desconto. O trabalho do vendedor não é fechar a venda. O trabalho do vendedor é achar dinheiro na empresa.
Esse é o trabalho do vendedor. Mas, como no Brasil, a gente prefere, no final do mês, para bater a meta, sair dando desconto, o cliente já conhece a nossa realidade. E no próximo mês, vai esperar o final do mês para pedir mais desconto. E depois, na hora que você baixar o preço para o cliente, nunca mais esse cliente vai permitir que você suba o preço. Então, o preço é sagrado, pessoal. O preço não se mexe. Se o cliente não quer pagar o nosso preço, o cliente não serve para o nosso negócio. Nós estamos trabalhando com o cliente errado. Porque eu não tenho que trabalhar para o cliente. O cliente tem que deixar o lucro para a empresa. Nós não somos empresa que trabalhamos para os clientes. Nós entregamos um benefício para o cliente e queremos ser recompensados por isso. Faz sentido isso para você, não? E querem ver a maior armadilha do mundo? Eu vou por aqui. Não, porque eu tenho certeza que vai gerar um acidente. Desajeitado do jeito que eu sou. Querem ver a maior armadilha do mundo? Olha só. Como é que se calcula preço e venda? É assim, ó. O único lugar que dá para errar é aqui. Não dá para errar na frente do cliente, nem na frente do chefe, nem na frente do lugar. É o que eu digo para todos os alunos. Aqui a gente pode errar. Aqui não tem que ter vergonha de perguntar nem nada. Ninguém aqui está fazendo teste nenhum aqui de dinâmica de contratação. Como é que se calcula preço de venda? Mão de obra. Sim, mas aí você está discriminando componentes de... Boa. Cuidado com a palavra custo. O que mais? Você já pensou se a gente fizesse uma prova? Agora, Já pensou? todo mundo ia ser reprovado. Olha lá. Toda saída de caixa é considerado um gasto. Existem 3 tipos de gasto. Custos, que tem a ver com a produção do produto ou do serviço. Despesas, que tem a ver com o suporte da companhia. E investimentos, que tem a ver com projetos. Tudo isso a gente chama de gastos. Então, o preço de venda tem como objetivo gastos totais mais lucro. Sim, entendi. Só aproveitei a tua deixa, porque as pessoas às vezes fazem confusão na classificação da saída, o que é um custo, o que é uma despesa e o que é um investimento. Dava um outro módulo, né, só para falar disso, né? Legal. Significa que se você utilizar essa fórmula, por incrível que pareça, você determina preço no mercado. Só que não é assim que funciona. O preço de venda, infelizmente, ele tem um problema. Ele é determinado pelo cliente. Ele é determinado pelo concorrente. E ele é determinado pelos teus custos. O famoso 3Cs. E aí eu pergunto para vocês. Quais são os únicos 2 tipos de empresa que conseguem determinar preço de venda no mercado? Só tem 2 tipos de empresa que conseguem realmente determinar o preço de venda. Só tem 2 tipos de empresa. Primeira, a empresa inovadora.
Quando você lança um produto ou um serviço que ninguém tem, você põe o preço que você quer. Então, o Steve Jobs colocou o preço que quis, do iPod, do iPhone, qualquer coisa. A Pfizer colocou o preço que quis no Viagra. Porque como não tem forma de comparar, você determina o preço que você quer. Essa é a grande vantagem de você ser inovador. O inovador, ele consegue determinar o preço que ele quer no mercado e depois todos os concorrentes que entrarem vão seguir esse cara. E o segundo tipo de empresa que consegue determinar o preço de venda no mercado é o líder de mercado. E para ser líder de mercado, você tem que ser diferente dos outros. E para ser líder de mercado, você não pode ser seguidor nem imitador. Para ser líder de mercado, você não pode seguir o efeito manada. Para ser líder de mercado, você tem que fazer o que os outros não estão fazendo. É que consegue agregar valor, gerar uma percepção diferente, e etc. Bom, se vocês acreditam nisso, é fácil de perceber que a fórmula leva vocês para o cemitério. E é simples. Se eu, como empresa, não consigo determinar preço de venda, o preço de venda é determinado pelo cliente, pelo concorrente ou pelos custos, é fácil. Lucro é igual preço de venda menos gasto total. E se lucro é igual a preço de venda menos gasto total, é simples. A única forma de você aumentar o teu lucro é reduzir os gastos. E essa é a maior armadilha que a gente tem. Porque as pessoas da empresa querem gastar cada vez mais. E só pedem dinheiro para gastar mais, gastar mais, e gastar mais, e gastar mais. E eu pergunto para os caras, você quer gastar quanto? 100 mil? Cara, não tem problema nenhum você gastar 100 mil. Só me diz quais os clientes que vão pagar os 100 mil. Então só tem um critério para gastar dinheiro na empresa. É descobrir qual o cliente que vai pagar esse dinheiro que está sendo gasto. Porque a única fonte de entrada de dinheiro na empresa é o cliente, não tem outra. Quer gastar 200 mil? Gasta. Só me diz quais são os clientes que vão entregar esses 200 mil de volta. Porque só tem uma fonte de entrada. Saída tem várias. E, infelizmente, os nossos colaboradores ou funcionários, eles acham que o dinheiro é infinito. Porque é fácil gastar o dinheiro dos outros, né? Por isso que a gente fala que hoje o funcionário tem que ter esse sentimento de dono, para saber que cada vez que ele está gastando do dinheiro dele. Agora, o funcionário vai para a empresa e gasta o dinheiro do patrão, qual é o problema? Não tem risco nenhum, né? Por isso que a gente quer não funcionários, não colaboradores, mas a gente quer uma equipe trabalhando junto, que todo mundo saiba que o dinheiro não é infinito, que o dinheiro é dele também. Porque quanto mais dinheiro a empresa ganhar, mais eu consigo dar formação para os funcionários, investir na formação, mais benefício eu consigo fazer, mais eu consigo aumentar o salário dele. É só simples. As empresas distribuem aquilo que podem. Fala, diga. E uma coisa, eu acho que uma dificuldade que a gente tem, pelo menos na minha área, né? É que é difícil para a gente romper um pouco a questão cultural da região. Então, aqui a gente tem uma questão do desconto, né? E aí você vê que em outras regiões, São Paulo, vamos comparar com São Paulo, não tem essa do colega dar um desconto na consulta. O valor dele é esse, ponto.
Não tem desconto porque é colega, não tem desconto porque é parente do amigo. E aqui a gente tem uma dificuldade assim de romper isso. Eu acho que é um erro nosso, como profissional, a gente ficar arraigado a essa cultura, né, de ficar cedendo a esse costume local né, de dar o desconto. Então é difícil a gente romper isso, mas eu acho que quem consegue passar dessa fase aí e inovar nisso, eu acho que sai na frente. A gente tem um problema grande aqui, que é a questão de convênios na minha área, né? Muita gente conveniado, e aí muitos colegas têm a dificuldade de sair do convênio para poder só ficar no particular, porque tem aquele medo de que vai perder volume, e isso é difícil. Eu passei por essa fase aí de deixar o convênio, foi muito difícil, e muitos colegas ainda questionam como que eu tive a coragem de sair e ir para o particular. Então, eu acho que quando a gente consegue romper isso aí, a gente consegue, vai crescendo, vai melhorando. Doutor, a questão é interessante. É um dilema do empreendedor. Você tem o início da empresa, você começa aqui, a empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Nesse momento aqui, 0, você tem uma coisa chamada estratégia. Nesse momento aqui, você tem uma coisa chamada estrutura. A pergunta é: a estrutura define a estratégia ou a estratégia define a estrutura? Então você veja, eu estou aqui nas instalações do escritório de advogados. Tem 6 andares. Isso aqui é uma puta uma estrutura. Só para abrir aqui, eu não sei qual é o custo fixo aqui, só para abrir. Mas deve ser alto. Se o escritório utilizar a estrutura define a estratégia, significa que para pagar essa estrutura, eu vou precisar de volume. E aí, sabe o que eu faço? Eu saio gastando um monte de dinheiro para trazer novos clientes. O que acontece com as clínicas é que a estrutura define a estratégia. E esse é o maior erro que você pode fazer. Quando a estrutura começa a precisar de mais e mais e mais, está na hora de você rever a estratégia. E repensar a estrutura. Só que o empresário não quer ver isso. Ele quer ver o seguinte: eu tenho um custo fixo aqui de tanto, e eu tenho que trazer tantos clientes para pagar essa estrutura. E aí eu fico procurando cliente. E os médicos ficam procurando convênio. Porque esse é um dilema. Entende? Todas as empresas começam do zero. Se você pegar aqui o Dr. Jacó, ele vai começar lá com o pai dele e vai mostrar exatamente como foi. Foi começando. O negócio foi dando certo, foi aumentando, e hoje ele tem uma estrutura que tem esse prédio aqui cheio com 70, eu não sei se são 70, se são 80. E aí você pergunta: só para abrir isso aqui sem cliente nenhum, quanto custa? Ah, custa tanto. Bom, então tá, quem é que vai pagar isso? O cliente. E se você precisa de cliente para pagar isso, o que você faz? Sai correndo atrás de cliente. Então, cuidado com essa armadilha. Por isso é que a gente está mudando o modelo de negócio. Por isso é que você tem um Airbnb. Por isso que você tem um Airbnb. Quanto custa para a rede Accor fazer um hotel?
comprar o terreno, colocar o prédio, fazer um empreendimento. Milhões. Milhões, né? Quanto custa para o Airbnb? Não tem nenhum imóvel. Então você vê, eles não têm estrutura de hospedagem. Como é que você cria uma estratégia de negócio que não depende de estrutura? Uber é uma das maiores empresas de mobilidade urbana, não tem um carro. Facebook é uma das maiores redes de conteúdo do mundo, não gera um conteúdo. YouTube é uma das maiores plataformas de vídeo do mundo, não gera um vídeo. Como é que você gera um modelo de negócios em que você não precisa ter estrutura? Como é que você acaba com a concessionária, que é um custo fixo brutal? Como é que você cria mini concessionárias? Ah, mas eu preciso de uma concessionária porque eu preciso de oficina mecânica junto e eu preciso de um espaço que eu tenho que colocar 25 veículos. Não faz mais sentido no mundo da internet, da realidade aumentada. Você não precisa ter todos os carros lá. Basta ter um totem. Basta ter um totem e ter 10 carros para test drive em qualquer transportador, em qualquer garagem. Não precisa mais de espaço físico para fazer isso. Por isso que as concessionárias estão indo para shopping. Porque não precisa colocar um carro dentro da loja. Precisa entregar a experiência para o cliente que está interessado no automóvel. Então, essa é uma armadilha, doutor. Eu vou lhe dar um exemplo que eu trabalhei com uma empresa de uma clínica com seus colegas na área de oncologia. Basicamente, mama, câncer de mama. Existem 3 possibilidades de modelo de negócio para qualquer um. Primeiro, você pode ter um modelo baseado em volume. Legal, então eu vou ter uma linha de produção, vou escalar, vou diminuir o meu custo unitário, e cada vez que eu entregar mais um cliente dentro, significa margem de contribuição positiva. Então eu tenho todo o meu negócio baseado em linha de produção, para atender o máximo de clientes possível, com o menor custo possível. Exemplo, plano de saúde AP Vida, que está aí com a verticalização total. Volume, 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 né? Processo verticalizado, controle dos gastos, controle dos equipamentos, plano, margem de contribuição pequena, 80 milhões de vidas, ou 60 milhões de vidas, ou 40 milhões de vidas, gera o resultado para eles. Então você precisa ter uma linha de produção, precisa ter volume, precisa ter investimento para fazer isso. A outra possibilidade que você tem é você se diferenciar por tecnologia. Então não tem dúvida nenhuma que o modelo do Albert Einstein, o modelo do Sírio-Libanês, estão baseados fundamentalmente em tecnologia. Não são fábricas, não são volume, mas tem um diferencial pelo corpo técnico, pelo conhecimento e pela tecnologia. E você pergunta, eu tenho dinheiro para comprar Doppler de 4ª geração? Eu tenho dinheiro para comprar tomógrafos ou com isótopos de determinada quantidade? O que leva para o terceiro modelo, que é um modelo baseado no relacionamento humano, no toque humano, na personalização. Então você tem 3 possibilidades de colocar um negócio, né? Eu vejo os escritórios de advocacia indo para a questão tecnológica. Acho um grande erro, né? Porque a tecnologia deveria ser utilizada para a diminuição dos gastos, para a digitalização dos processos, e não para um conceito de fazer com que o cliente, né, dê valor para a questão da tecnologia. Esse é um grande erro que eu vejo nos escritórios de advogados. O outro que eu vejo é a questão de procurar volume, de tentar atender o máximo de clientes possíveis. Porque isso vai gerar um atendimento médio
e você vai ter 50 pessoas que estão satisfeitas com 50% que estão insatisfeitas, e a satisfação vai ser igual a zero, porque a média vai dar zero. Então eu vejo fundamentalmente nós, profissionais liberais, que não temos equipamento, que não temos fábrica, que não temos máquina, trabalhar com o relacionamento humano, com a personalização. E aí menos é mais. Se o doutor personalizar o seu atendimento de uma forma X, pode trazer só o cara do convênio AAA, só da Lynx ou de qualquer outra que tiver. Então, você vê uma coisa interessante. Eu estava dando essa consultoria para a empresa lá em Campinas, para as duas doutoras, duas irmãs médicas na parte de mamografia, e eu perguntei para ela, como é que você faz o agendamento dos teus clientes? Eu disse, simples, Miguel, as pessoas telefonam para cá, perguntam a data, eu vou preencher os horários. E eu digo, bom, mas você não tem produtos diferentes aqui dentro? Financeiros, né? Eu digo, tenho. Então, qual é o produto financeiro que te dá mais dinheiro aqui? Convênio XPTO. E eu digo, quantos pacientes do convênio XPTO você perdeu por não ter agenda? Não sei, Miguel. Ou seja, ela não tinha nenhuma estrutura de agendamento de prime time, por exemplo. Eu perguntava para ela assim, quais são os teus prime times? E ela dizia assim, como assim? Bom, esquece a palavra em inglês. Quais são os teus horários de pico? Ah, Miguel, é simples. Das 7 às 9 da manhã, depois do meio-dia às 2, e depois das 5 às 7. Aí eu fiquei pensando, bom, são pessoas que trabalham, então tem que aproveitar essas janelas para fazer isso. E aí eu perguntei, e para quem que você oferece esses prime times? Indiferente. Aí a gente mudou completamente a questão do agendamento. E dentro dos prime times, só entrava gente do convênio XPTO. Para os horários não prime, a gente entrava com a janela dos convênios que davam menor margem. É difícil? Não, é parar para pensar. Infelizmente, nós profissionais liberais, a gente não foi educado para ter negócio. A gente foi educado para ser funcionário. E ser empreendedor, cara, é muito difícil. Muito difícil ser empreendedor. Além da coragem, de acordar todo dia, se chicotear, se bater. É muito difícil, cara, porque a gente precisa entender da complexidade, a gente precisa ter uma equipe muito forte com a gente. E vocês, médicos, têm um problema, né? Vocês acham que sabem tudo, né, cara? Vocês são deuses, né, cara? É tipo o advogado aqui. Cara, se tem duas raças terríveis, são essas, né, cara? O advogado que sabe tudo e Deus que sabe mais que os advogados. Os médicos que sabem mais que os advogados. É complicado isso. Então, é difícil conversar com teus colegas. Eu fui conversar com uma colega sua de oftalmologia e apresentei a minha proposta de consultoria para ela. E ela disse, mas, seu Miguel, está muito caro. Eu digo, tá bom, então. A percepção da senhora é que é muito caro. Ótimo. Eu não vou conseguir entregar o nível de serviço ao cliente que a doutora precisa, com esse valor, mas eu vou indicar alguns colegas meus que podem lhe ajudar nessa situação. Então, o senhor não vai fazer o trabalho para mim? Não, eu não consigo entregar o que a senhora precisa com o valor que a senhora está percebendo. Então, tá, ótimo. Aí, eu disse, doutora, eu estou vendo que estão colocando ali, na entrada da sua clínica, as letras, clínica oftalmológica, doutora XPTO. Quanto a senhora pagou ali nas letras? Cara, a doutora ficou vermelha, cara. Eu digo, tá bom. Eu só queria avisar que a senhora está colocando as letras na direção contrária ao trânsito. Ou seja, o ego dela para colocar o nome dela estava custando, em letras de aço inox, simplesmente 15 vezes o trabalho que eu ia fazer para ela. Entende? É difícil trabalhar com vocês, é difícil trabalhar com advogado. Entende? É bastante difícil.
né? E é interessante isso, né? Porque são profissões ainda que têm que ir mais para o empresarial, né? E o mundo particular, ele é fundamentalmente mercado de luxo. Na consulta particular, né? A consulta particular é, sem dúvida, hoje, um nicho muito mercado, é muito nichado, né? É quase triple A, né? É difícil, né? Hoje, ter acesso a um médico que está cobrando uma consulta de R$500, né? 500, 600, 700 reais. A minha irmã teve um problema botulínico lá em Porto Alegre, foi numa dermato lá das celebridades da Globo, e deu R$1.200 a hora, a consulta. Mas é muito nichado, né? Especial sertanejo, que está colocando esse branco que não existe na boca, né? Lá, como é que é a faceta, né? É engraçado, né? O brasileiro descobriu um branco nos dentes que não existe, né? Mas tem todo mundo um branco homo aí, né? Tem um cara em Curitiba que está podre de rico, né? Fazendo só isso, né? Mas ele conseguiu, né, criar uma reputação nas celebridades e que cada boca ali é 200 pau, 300 mil, né? Interessante isso, né? Então é o seguinte, como é que tem gente que ganha dinheiro e tem gente que não ganha dinheiro? Essa é uma pergunta interessante, né? O que as pessoas que ganham dinheiro fazem que os outros que não ganham dinheiro não fazem? Esse é o meu estudo. Isso é o que eu sempre fico procurando. Eu digo assim, mas peraí, como é que a Apple consegue vender um smartphone 40% mais caro que a Samsung? Eu fico pensando nisso. Como é que tem gente que compra camisa Lacoste? Como é que tem gente que compra água Perrier? Como é que tem gente que compra sal do Himalaia? Entende? Eu fico pensando nesse tipo de coisa, sabe? Porque é daí que vem as minhas ideias, entende? Ou seja, como é que um cara ganha dinheiro e outro não ganha? Como é que eu tenho uma concessionária que ganha dinheiro e o outro cara fechou a concessionária? E o cara está no mesmo setor. O cara tem uma concessionária, um fecha, o outro continua. O cara tem uma escola infantil, um fecha, o outro continua. Um cara tem uma clínica médica, um fecha, o outro continua. Por quê? Eu fico também me questionando os colegas. Tem o valor de uma consulta alta. Tem um amigo em São Paulo que o valor da consulta dele é R$2.800. Ponto. Você vai marcar a consulta daqui 3 meses a 4 meses para achar a consulta, uma vaga com ele. Uhum. Mas eu acho que é um conjunto de coisas aí. Porque ele se sustenta, porque ele é um cara com uma formação boa, ele dá resultado, é um cara ético. Então, assim, porque a gente tem visto aí no mercado da medicina uma série de celebridades médicas que estão aparecendo. Tem em todo o setor. Né? Isso virou celebridade, virou um outro nicho de mercado, né? Você tem o pastor célebre, você tem o médico célebre, o advogado célebre, o cantor célebre, o jogador. Tem um mercado aí só de celebridade hoje em cada setor. O arquiteto célebre, o engenheiro célebre, tem um monte. E para se sustentar desse jeito, ele precisa ter, o cara precisa estar preparado, ter uma formação boa, né? Então, assim, é difícil. Eu acho que não é fácil chegar nesse ponto do cara. Esse colega especificamente, o cara tem uma reputação muito boa, um cara com um nome muito bom, realmente. Eu tenho certeza que ele vai cada vez mais ficar bem. Aqui, ó. Relacionamento gera reputação, reputação gera resultado. Uhum. Por que a gente tem que se relacionar com o cliente? Por que a gente tem que entender o cliente? Para construir confiança. Quando você constrói confiança, você gera reputação e a reputação gera resultado. Exemplo, se você tiver uma doença
e você não se curar no Sírio-Libanês ou no Einstein, esquece que não tem nenhum lugar do mundo que você vai conseguir curar. Então, essa é a percepção que as pessoas têm hoje. Isso é simples. Né? Então, esse teu colega, ele tem essa reputação. Se você passou por vários colegas e ninguém conseguiu a resposta, esse cara é o cara que tem a resposta para você. E ele cobra R$2.800 e só tem vaga aqui em 2023. Por quê? Porque ele construiu uma reputação que só ele tem. E essa é a pergunta que eu faço para as empresas. O que só nós temos? Quer ver uma coisa interessante? Que horas são? Eu vou ter que vir outro. Qual é o produto, ou a linha de produto, que gera a maior margem de contribuição para a Amazon? Qual é o negócio que dá dinheiro para a Amazon? Não, mas obrigado. O que dá dinheiro para a Amazon chama-se Amazon Web Services. Sabe por quê? Porque 98% de todas as plataformas de e-commerce do mundo usam Amazon. Então, o que a Amazon fez? A Amazon pegou o maior conhecimento que ela tinha e, antes dos concorrentes começarem a desenvolver plataforma, ela começou a vender a plataforma dela. O que vocês têm na empresa de vocês que pode ser monetizado ou que pode ser vendido? O que o pessoal do Clarion tem de reputação e de conhecimento que pode ser vendido? A gente é bom em serviço e manutenção? A gente é bom em limpeza? A gente é bom em recepção? Então tá, então eu vou vender recepção, eu vou vender serviço de limpeza, eu vou vender esse tipo de coisa. Só que a gente olha para os nossos processos e para o nosso conhecimento interno e acha que isso é estratégico, e acha que isso é interno da empresa. Quando aquilo que a gente faz bem, tem um mercado fantástico que as outras pessoas querem. O que o escritório Dr. Jacó pode vender para os outros escritórios de advocacia do Brasil? O que vocês são bons? Que sistema você tem? Que processo você tem que todo escritório de advocacia gostaria de ter? O que o Clarion Hotel pode vender para todos os hotéis no Brasil? Porque só vocês têm. O que o doutor tem que pode ser oferecido para todos os seus outros colegas? Ou seja, eu também consigo monetizar e gerar serviço no conhecimento, no processo que eu tenho dentro da empresa. Só que eu não olho para isso como vendável, como monetizável. Eu olho para isso como estratégico ou como gasto. Ou como necessário ter para poder fazer o rollout da minha operação. Teu nome, em primeiro lugar, peço desculpa por não ter me apresentado. Lauren. Ralph Lauren, tá ali, ó. Eu queria só complementar a questão que você tinha falado da consulta, que hoje também é muito do mostrar. Eu vi um filme, não é nem um documentário da Netflix, alguns tempos atrás, sobre a invenção da energia e da luz, que tem muito... mostrou a importância de você ter a fama, além de ser bom. Que quem inventou... Thomas Edison e Tesla, né? Quem inventou, no final das contas, o tipo de energia que a gente usa da corrente alternada foi o Tesla. Mas quem ganhou a fama, quem teve tudo, foi o Thomas Edison. Isso. Porque desde sempre ele trabalhou tanto a criação, quanto a fama, quanto conversar, se mostrar. E hoje tem muito isso, tem muito profissional que cobra muito caro uma consulta e quando você vai, muitas vezes você se decepciona, porque é ruim. Mas a expectativa, só que ele cria a fama dele faz ele apresentar, ele acaba recebendo, tendo mais notoriedade que pessoas que são melhores que ele, porque ele aparenta ser melhor que o outro. Boa. Você prefere um cliente frustrado ou um cliente irado? Sempre tá junto. Melhor ele estar frustrado do que estar irado.
Porque irado significa que você prometeu algo e não entregou. Frustrado é algo que ele esperava ter E não teve. e não conseguiu. Então, cuidado, né? A frustração é a diferença entre a realidade e a expectativa. Quem comentar isso vai entender que é uma frustração. Vai entender que é um problema dele. Agora, se ele comentar, A história com você. Então, as pessoas perguntam para mim: Miguel, qual é a tua expectativa sobre o teu filho? 0. Nenhuma. Mas por que você não tem expectativa em relação ao teu filho? Simples. Eu não controlo as decisões dele, ele é ele mesmo, e se eu criar uma expectativa e ele não me entregar, eu vou estar frustrado. Então, como eu não quero mais estar frustrado na vida, né, e sei que a realidade não é cruel, mas é crudelíssima, eu não crio expectativa sobre nada. Então está aqui o meu amigo Tiago, diz assim: grava um vídeo para eu colocar nas minhas redes. Eu digo: cara, não. Manda o teu currículo. Eu digo: não, cara. Cara, mas fala que você é o melhor cara do mundo. Eu digo: não. Por quê? Porque isso põe a expectativa lá em cima. Vem o cara aqui, não fala nada. E o que acontece? Perdi o meu sábado, perdi meu domingo, saí daqui frustrado. Então, isso aqui que eu vejo nas empresas, a área comercial colocando a expectativa lá em cima e a empresa não sendo capaz de entregar. E o que leva? Uma frustração do cliente. Quando não leva a ira. Tá certo? Então, assim, prometeu, tem que entregar. Ajoelhou, tem que rezar. Hoje em dia, esse tipo de coisa. Isso é uma outra coisa que a gente poderia levar horas e horas e horas e horas e horas aqui. Por exemplo, eu quando vou dar uma palestra hoje, a primeira coisa que está no meu slide é um disclaimer. Eu peço desculpa para todo mundo, porque eu digo assim, ó, eu sou da geração de 60, masculino tóxico, machista, xenófobo, racista e tal, e etc. Fui educado desse jeito. Estou tentando fazer uma desintoxicação de todos esses valores. Então, se eu fizer algum comentário aqui que ofenda qualquer um, gostaria que vocês falassem comigo para que eu continue melhorando a minha maneira de trabalhar. Sabe por quê? Porque se eu fizer um comentário aqui que ofenda qualquer um de vocês, vocês me cancelam na rede. Eu hoje, quando vou dar aula, eu não posso mais fazer piada. E hoje, quando vou dar numa aula, eu não posso mais chegar atrás de uma menina e fazer o que ela está vendo. Porque ela pode ir na diretoria e dizer que foi assédio moral, assédio sexual. E ela acaba com a minha carreira de 20 anos. É isso que a gente está passando hoje. Entende? Então, quem tem a coragem de dar a cara e falar hoje, tem que ter muita responsabilidade. E, infelizmente, tem um monte de gente que não tem responsabilidade nenhuma, conhecimento nenhum, falando sobre um monte de coisa que não conhece e que só gera bobagem. Tá duro viver num mundo tão chato quanto a gente está, do politicamente correto, do mimimi e tal, de pessoas que não estão preparadas para a crítica, não têm consciente emocional para poder viver o mundo que a gente vive. É fácil colocar a culpa nos outros. É difícil assim, assumir responsabilidade. Então a gente vive essa vida hoje, que se você não gostar do que eu estou falando aqui, você posta no LinkedIn, você posta dizendo que eu fui um canalha, que eu fui isso, que eu fui racista, que eu fui xenófobo. E é isso que vai acontecer. E de repente acabou a minha carreira, por causa de uma brincadeira, por causa de um comentário. É isso que a gente está correndo hoje, esse é o risco que a gente corre. Tem como sair disso? Tem. Vai para o Tibete. Vira budista. Foge do mundo. Sai do negócio. Quer estar no mundo de negócio? Tem que ter muita coragem. O Johnny Depp foi um exemplo disso, que a carreira acabou por causa... Mas esses caras depois dão uma volta por cima, né? E tal. Mas, por exemplo, aquele galã da Rede Globo, eu não me lembro o nome dele, de novela. José Maia. Não voltou, né? Não voltou. E é muito engraçado, né? Porque a gente é educado com conceitos religiosos, de amor, de dar
de dar face, de perdoar, de as pessoas terem segunda chance, né? O mundo de hoje não dá segunda chance. Não dá. O José Maia pode ter pedido desculpa, ninguém aceitou. Tudo bem, você pediu desculpa, mas não volta mais a trabalhar. O Robinho foi acusado de estupro, nunca mais conseguiu um clube para trabalhar. E isso te leva a juízo de valor, e a gente é pensado na sociedade que a gente está vivendo, se isso é certo, se é errado, se, tal, não importa, mas é o mundo que a gente está vivendo. E nós, como empresário, a gente tem uma promessa todo dia para o nosso cliente. O doutor sabe lá. Cada mês mais fala assim, erro médico. Cada vez mais a gente vê coisas de gente que morreu fazendo, sei lá, vários procedimentos. Há 20 anos atrás não se pensava num negócio desse. Hoje um médico, se fizer um erro, ele acaba a carreira dele. Simplesmente acaba a carreira dele. Mas esse é o risco de estar vivo num mundo tão chato quanto a gente está vivendo. E, ao mesmo tempo, tão maravilhoso como a gente está vivendo. Porque a gente está vivendo um mundo dicotômico, né? A gente está vivendo coisas que a gente nunca viu na vida. Não é isso? Coisas fantásticas que estão acontecendo. O ser humano está vivendo até os 100 anos de idade. E a gente ainda vê uma guerra na Ucrânia e na Rússia, dos pessoal se matando há 95 dias. E o mundo inteiro sentado assistindo. E eu, cada vez que vejo aquilo lá, eu digo assim, cara, não é possível. Que faz 95 dias que o pessoal está se matando. E o mundo inteiro assistindo os dois se matar. É absurdo isso, né? Mas, doutor, é assim, defina a estratégia do seu negócio. Esqueça a estrutura. A estrutura sempre vai ser algo de curto prazo. A gente tem que pagar a estrutura? Tem. Mas no momento que a estrutura obriga a cada vez mais pagar mais, a gente tem que parar, repensar a estrutura e repensar a estratégia. Miguel, pegando isso que você falou dos 3 modelos de negócio, volume, tecnologia e personalização. Mas, trazendo para a realidade, para você ter volume, hoje você precisa ter tecnologia para atender a demanda. Para você ter personalização, você precisa ter tecnologia. Qual que é o modelo hoje de negócio rentável e realmente lucrativo? A personalização, só o mercado de luxo? Assim, quando eu quis dizer os 3 modelos de negócio, é o que te diferencia, né? Não os recursos que você necessita. Ou seja, o teu posicionamento de negócio é baseado em tecnologia. O teu posicionamento. O teu posicionamento é baseado em personalização. O teu posicionamento é baseado em preço baixo e entrega rápida, que leva para volume. Tá certo? Para eu ter um negócio de preço baixo e entrega rápida, para eu ter um negócio de posicionamento de tecnologia, para eu ter um negócio de personalização, eu preciso de processos. No mundo de hoje, processo é basicamente digital, processo é basicamente tecnologia. Então, a gente não pode confundir posicionamento voltado para tecnologia, com tecnologia como meio ou como equipamento para colocar o nosso propósito. Eu te digo que tem dinheiro, sucesso nos 3 modelos. Nenhum modelo é errado, nenhum modelo é certo. Os 3 modelos dão dinheiro. E os 3 modelos dão dinheiro em qualquer tipo de mercado. Você também tem no mercado de luxo os 3. Você também tem no mercado de luxo preço baixo e entrega rápida. Um exemplo é a H&M. Entende? Você tem marcas de luxo procurando ir para a base da pirâmide, o que a gente chama de luxury, né? Ou luxury, que é um luxo no mercado de baixo da pirâmide. Então você vai ter vestido Dior numa loja de departamento, mas não vai ser o vestido Dior que a menina vai levar no Festival de Cannes. Na verdade, o luxo ele vai ser mais vinculado à marca, não só ao valor, né? Quando se trata desse modelo de negócio, uma marca de luxo descendo Você sabe que em loja de departamento, por exemplo. A interpretação do luxo ela vai ser mudada. Você sabe que a maior dificuldade que eu tenho
entender ou definir um conceito para luxo. Porque eu acho que luxo é um conceito subjetivo e não objetivo. O que é luxo para você não é para mim. Então eu acho que luxo é uma questão muito difícil. As pessoas me perguntam para mim, Miguel, o que é luxo? Para mim, luxo é muito simples. Eu poder usar o meu tempo do jeito que eu quero. Então, para mim, luxo não é roupa, luxo para mim não é carro, luxo para mim não é viagem, luxo para mim não tem nada a ver com algo material, por exemplo. Luxo para mim, na minha vida hoje, é poder usar o tempo do jeito que eu quero. Então, isso para mim é um luxo. A gente fica tão estressado que talvez seja. Mas, você me pergunta, mas Miguel, você está definindo um conceito padrão. Agora vamos pensar nas tuas necessidades e nas categorias de produto que você precisa. E eu digo para você assim, quando eu vou na prateleira do supermercado para comprar requeijão, eu não olho preço nenhum, eu pego o posto de calda e vou embora. Para mim é um luxo poder comprar posto de calda. Quando eu vou comprar sabão em pó, meu negócio, o luxo é poder comprar o Omo e eu nem olho o preço. Agora, quando eu entro na parte de iogurte e de outras coisas, eu compro o mais barato. O luxo para mim é o mais barato. Então, a gente tem que perceber que não existe um conceito único para luxo. Né? Vai jogar da percepção de valor de acordo com os teus interesses. Existe uma coisa, você vai ter que me chamar para eu terminar a palestra, porque já está quase na hora, eu passei um slide. Desculpem, pessoal. Você tem dois conceitos básicos na experiência do cliente. O que é necessidade e o que é desejo. São coisas totalmente diferentes. O que mata o ser humano não é a necessidade. O que mata o ser humano é o desejo. A necessidade de ver horas, eu vejo no celular. Eu nem uso mais relógio hoje. Tanto é que relógio deixou de ser marcador de tempo para ser acessório de moda. Então as pessoas não vendem relógio, as pessoas vendem acessório de moda. A necessidade de ver a hora não tem problema nenhum, eu vejo no celular. O que me mata é querer ver as horas no Rolex. A necessidade de eu passar férias, que é descansar, eu posso passar em Osasco, Carapicuíba ou Guarulhos. O que me mata, cara, é querer passar isso nas Maldivas. Eu ir do ponto A para o ponto B, eu posso ir de Uber. O que me mata é querer fazer isso de Ferrari. Eu, para morar, um quarto para mim, 40 metros quadrados, resolve em qualquer bairro que tenha metrô. O que me mata é querer fazer isso na Vila Nova Conceição ou nos Jardins, numa cobertura de 400 metros. Então, o luxo, ele não tem a ver com a necessidade. O luxo tem a ver com o desejo. E esse é um conceito que vocês têm que entender do cliente de vocês. O que é necessidade e o que é desejo. Se a minha necessidade é vestir o corpo, uma camisa polo de R$40 resolve. Mas se o meu desejo é vestir o corpo com uma marca consagrada, R$300 por uma Lacoste resolve. Então a gente tem que entender. As pessoas me perguntam, eu tenho que ouvir o cliente, eu tenho que perguntar para o cliente o que ele quer? Nunca faça isso. O cliente não sabe o que ele quer. Essa é a primeira questão. E se você perguntar pelo que ele quer, ele não sabe, mas ele vai dar uma resposta.
E aí ele vai ter dois tipos de resposta. Eu quero o de sempre, mais rápido e mais barato, o que significa que você não pode entregar. E ele vai te dar uma outra resposta. Eu quero isso, isso e isso, que você não tem capacidade de entregar. Então, nunca perguntem para o cliente o que ele quer, porque querer está simplesmente associado a desejo. Querer está associado a futuro. Querer está associado à imaginação. Sempre perguntem para o cliente o que ele precisa, nunca o que ele quer. Porque precisa significa urgência e significa agora. Querer significa desejo e futuro. Então os caras dizem assim, você acha que eu tenho que perguntar para o cliente o que ele quer? Não, não faz isso. Não faz isso que você não vai ter condições de entregar. Pergunta para o cliente o que ele precisa. E ele vai te dizer, doutor, nada. Os desejos são limitados. O futuro tem a ver com imaginação. Né? E o ser humano, nos seus desejos, Bom, Você alcança o que você deseja, você antes a gente dizia o céu é limite, mas o homem já furou o céu, então não dá mais para dizer se o céu é limite, né? E etc. Mas está na hora, né? Você vai mandar esse material para todos, né? Manda, tá certo? Quantos slides são? São uns 70, 80 slides, tá certo? Não são? Quantos são? Eu acho que são uns 45, mas tem material aí pra caramba. Tá o meu LinkedIn, tá o meu e-mail, acho que tá o meu telefone também. Se alguém quiser discutir, se alguém quiser ligar, se alguém quiser ir lá no inbox, lá no... Quantos são? Bom, não, fica tranquilo. Fica tranquilo. É isso, eu consegui passar 2. Tá bom, mas espero que tenha sido bom. São 12h59. 13 horas. Perguntas, dúvidas? Já que eu não dei palestra nenhuma, então... Ficando aqui das 9h30 até agora. Fala. Eu gostaria de dar um feedback para você, Miguel, da década de 60, o senhor Jacó também, está numa sala dessa, num mundo cheio de mimimi, né? E também para o médico, que é raro, né? O que ele está fazendo, tratando de negócios, né? Saindo dentro da casinha para ver. Então, isso mostra que o mundo ainda tem jeito, né? Esperemos que sim. Esperamos que sim. Mas é aquilo que eu estava colocando, Thiago. Você hoje acreditar que o mais importante é você ter humildade para desaprender. Para você chegar à conclusão de que tudo que você aprendeu te trouxe até aqui, mas não vai te levar até lá. E quando eu olho o que eu sei hoje, eu digo, cara, eu preciso continuar aprendendo, preciso continuar fazendo, porque para continuar nesse mundo de consultoria, dando aula, fazendo palestra, eu tenho que estar fazendo coisa que ninguém está ouvindo, né? Então, preciso estudar sempre. E acho que esse é o nosso papel, né? Querem ver uma coisa interessante? Posso? Querem ver uma coisa interessante? Para vocês verem como é maluco isso que a gente vive no modelo... Vejam só que coisa maluca. Quer que coloque uma cara clara para você desenhar? Pode colocar. Vejam só que coisa maluca, né?
Olha só. A gente representa as empresas baseada numa pirâmide. Isso significa o quê? Que por mais que aconteçam mudanças, as empresas são tão sólidas que elas não quebram. Aí você pergunta, mas peraí, como é que a Kodak quebrou? Como é que a Unibanco quebrou? Como é que a Varig quebrou? Como é que a Transbrasil quebrou? Como é que o Mapping quebrou? Onde é que estão as empresas de 10 anos atrás? Bom, então, esse modelo não funciona. Ah, bom, então, se esse modelo não funciona, tem que funcionar um outro modelo. Bom, então, agora a pirâmide é assim. Fica o diretor da empresa, o presidente da empresa, rodando 10 pratinhos para ver se a empresa está quebrando, se a empresa não está quebrando, se a empresa está dando lucro, se não está dando lucro. Aí você me pergunta, bom, e quem é que sustenta então essa pirâmide? Quem sustenta a pirâmide são os clientes. Se você tiver cliente aqui e tiver cliente aqui, a empresa fica de pé. Se você começar a perder cliente aqui, a empresa faz isso. Se você começar a perder cliente aqui, a empresa faz isso. E por que a gente tem dois lados? Porque é muito simples. Uma empresa precisa de novos clientes e uma empresa precisa de reter os clientes. Então, você precisa de dois processos na área comercial. Um processo comercial de atração e um processo comercial de retenção. E quem é que paga o dinheiro? Não são esses. Quem paga são esses. Consequentemente, relacionamento com o cliente é fundamental para você reter os seus clientes. Porque o cliente novo é investimento. O cliente novo é custo. O cliente atual não. É 6 vezes mais barato vender para o cliente atual do que conseguir um cliente novo. Mas sabe o que faz a área comercial? Novo. O que a gente faz na retenção? Nada. Você dá desconto para quem? Para o novo. Não para o atual. E aí os caras perguntam, bom, então, previsão de vendas é igual potencial na base atual de clientes, mais novos clientes. E acabou a previsão de vendas para o produto ou para o serviço. Então, você tem que saber quanto dinheiro você vai vender na base que você já tem. E se o venda na base não for suficiente para fazer a previsão, você vai ter que ir atrás de novos clientes. Então, os novos clientes são apenas a diferença do que eu tenho que vender na retenção. E não o contrário. Mas como a empresa não tem nenhum foco no cliente, o negócio dela é vender, ela não consegue entender quais são os novos clientes que tem que trazer e nem sabe qual é a retenção que tem que colocar. Mas o mais louco de tudo isso, e eu prometo terminar, senão vou ficar aqui, né? Você já viu, né? Fico aqui até amanhã. É que se você pegar o antigo modelo, você diz assim, bom, aqui está a parte estratégica, aqui está a parte tática, aqui está a parte operacional. Ok, aqui fundamentalmente estão os diretores, aqui estão os gerentes, e aqui está o resto do mundo, o rest of the world. Se você olhar essa pirâmide e colocar aqui, não esqueçam, pessoal, dos testes de RH, tá certo? Quando eles pedem para vocês desenharem uma árvore ou desenharem uma casa,
não é para analisar se a casinha ou a árvore está boa. É só para vocês colocaram a terra debaixo da casa ou a árvore, tá certo? Porque se vocês não puserem a árvore e a terra debaixo ou a casa, vão achar que você é louco. E não vão te contratar por isso. Tá? Eles não querem saber se você sabe desenhar a árvore ou não. Só querem saber se você colocou a terra aqui debaixo. Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui é: qual é o processo feito aqui em cima no estratégico? O processo é pensar. Qual é o processo aqui no meio? Planejar e controlar. E qual é o processo aqui? Executar. E aqui embaixo, avaliar. E claro que no modelo desses, o cliente está debaixo da terra. Perfeito. No modelo de cima, o cliente está no céu, o que mostra exatamente que o poder saiu da empresa e passou para o cliente. É por isso que a gente tem a pirâmide invertida. Mas não é isso que eu quero colocar para vocês. Qual é o pronome interrogativo que responde pensar? Sim, sim, diga. Qual é o pronome interrogativo que responde processo de pensar? Não, mas obrigado. Por quê? Qual o pronome interrogativo que responde planejar e controlar? Não. Qual o pronome interrogativo que define executar? Pergunta para vocês: qual desses processos é mais bem avaliado e bem mais remunerado na empresa? Boa. E por que vocês estão sempre me perguntando como? Como é o que dá menos dinheiro? Como é o que está sendo feito pelo robô? A única coisa que diferencia o ser humano de qualquer outra espécie é a sua capacidade de pensar e resolver problemas. Agora a pergunta é: por que a gente não tem espaço para pensar nas companhias? Por que a gente não para pensar em ganhar dinheiro? A gente só trabalha no operacional 110% do dia. Por que a gente só executa? Vou deixar vocês aí com esse pensamento e agradecer a todos aí pela paciência que vocês tiveram de me aguentar até esse tempo, me colocar à disposição, e agradecer aí do fundo do coração, e que vocês tenham continuidade aí do sucesso profissional e pessoal de cada um, que vocês tenham um ótimo final de semana e até uma próxima oportunidade. Obrigado.